Prontinho. Então, está começando. Hoje é dia 5 de abril de 2021. Começamos a gravar. Estou gravando a reunião, estou avisando a todo mundo. Ok? Então, hoje a gente vai continuar o estudo que a gente começou no dia 17, falando sobre bioquímica dos rins, a parte mais especificamente voltado para a bioquímica no sentido de metabolismo energético, com foco nos rins, mas obviamente a gente está resgatando algumas coisas que vocês viram em biologia e bioquímica e coisas que vocês vão ver de novo, um pouco mais aprofundado aqui na Morfo 2. Quando a gente entrar agora em sistema digestório, a gente vai ver coisas que a gente vai falar aqui de novo, mais voltado para cada órgão que a gente vai estar estudando naquele momento. E quando a gente dá pele ainda nesse bloco, a gente também vai falar um pouco sobre bioquímica, mas aí, óbvio, voltado para a pele, tá? Então, a gente terminou na última aula falando um pouquinho sobre jejum, não foi? Foi ou não foi? Pode falar. Foi, Pro. Foi, pronto. Ah, pronto. Então, a gente sempre vai falar de fígado. O fígado é o órgão central de tudo quanto é reação que ocorre no nosso organismo. E quando a gente fala de metabolismo, é sempre bom lembrar disso. Metabolismo é um conjunto dessas reações que ocorrem nos seres vivos. Quando eu me refiro a metabolismo energético, aí sim eu estou falando dessas questões que estão associadas ou à produção de energia, no sentido de geração de ATP, ou eu estou falando em armazenamento de energia. No caso, a gente armazena energia na forma de macromoléculas, tá? A gente, não sei se comentou um pouquinho sobre isso, eu acho que não na na última aula, mas aqui a gente está englobando jejum, porque a gente começou a falar da importância do rim na homeostase da glicemia, que é a concentração de glicose no sangue. E por que isso é tão importante? Porque, de acordo com essas concentrações de glicose no sangue, nós vamos ter sinalização para todo o organismo indicando qual o seu estado alimentar. E por isso que quando a gente trata de metabolismo energético, geralmente a gente sempre fala em estado alimentado e situação pós-prandial, ou seja, depois que eu me alimentei, eu digeri e absorvi os nutrientes da dieta, principalmente produto da digestão de proteínas, os aminoácidos, produto da digestão dos carboidratos, os monossacarídeos, ou ainda a absorção imediata de monossacarídeos que já estão livres na dieta, principalmente a própria glicose, mas também a frutose e a galactose, quando há presença de produtos à base de leite, produtos lácteos, e também a absorção dos lipídios da dieta, que na sua maioria são triglicerídeos. Cerca de 80% do que a gente consome na nossa dieta, no mundo todo é assim, geralmente vem na forma de triglicerídeos, ou seja, triacilglicerol. São 3 ácidos graxos, que são os principais representantes dos lipídios, ligados a um poliol, que é o glicerol. Certo? A gente vai falar mais em detalhes desse processo de digestão e de absorção quando entrar na próxima unidade, mas hoje a gente já vai falar dessas questões quando a glicemia está alta ou a glicemia está baixa no nosso organismo. E em situação biologicamente natural, né, fisiológico, que a gente costuma dizer, a gente alterna, sendo seres heterotróficos e tendo acesso à alimentação, então é numa condição ideal,
A gente vai alternar durante um período de 24 horas do dia, períodos de jejum e períodos alimentares, situações pós-prandiais. A manutenção da glicemia ela vai se dar nos dois aspectos, tanto para evitar a alta glicemia, que é a hiperglicemia, assim como para evitar a hipoglicemia, que é quando ela está abaixo do nível considerado saudável para o organismo. Então, aqui a gente está vendo o pâncreas. O pâncreas, nesse momento da homeostasia, da glicemia, ele tem um papel fundamental, que é justamente funcionar como sensor disso, junto ao fígado. Então, um indica para o outro, certo? Então, o pâncreas, que tem dupla função, a gente também vai estudar mais na frente, na sua porção endócrina, ele produz alguns hormônios, sendo desses dois que a gente vai falar bastante, que são a insulina e o glucagon. O glucagon é o hormônio que vai ser produzido em maior quantidade durante o período de jejum. Por quê? Porque a glicose nas células pancreáticas, nas células alfa-pancreáticas, que se localizam nas ilhotas pancreáticas, que é onde está a porção endócrina do pâncreas. Essas células alfa têm a expressão de glucagon inibida por glicose. Então, quando a glicemia está alta, quando a gente está em hiperglicemia, a concentração de glucagon no sangue é baixa. Por quê? Porque a gente produz pouco e elimina pouco no sangue glucagon. Conforme a glicemia vai reduzindo, a gente então passa a ter uma maior produção de glucagon e uma maior liberação de glucagon na corrente sanguínea. E este glucagon, assim como a insulina vai fazer no momento pós-prandial, ambos os hormônios eles sinalizam para o organismo inteiro como está a situação da glicemia, tá? E a hiperglicemia, além de um patamar aceitável, ela obviamente, né, tudo que está em excesso a gente sabe que não é bom, mas os danos causados pela hiperglicemia, eles são de efeito de longo prazo. Ou seja, você começa a ter uma série de complicações, que é o que você observa, por exemplo, nos pacientes portadores de diabetes mellitus, mas não é assim. Se você tiver um pico hiperglicêmico, claro que não for uma coisa muito absurda, a pessoa pode até sentir um ligeiro mal-estar, mas isso não vai botar em risco a sua vida nesse momento. Já a hipoglicemia é uma situação muito severa. Então, você pode matar um indivíduo, por exemplo, dando uma injeção nele de insulina, uma dosagem alta. E aí ele vai entrar num estado de hiperglicemia muito baixo e vai vir a óbito. A gente vai falar disso, tá? Então, um dos papéis fundamentais do glucagon é fazer essa sinalização de quê? De que seu organismo está em hipoglicemia. E, dentre as coisas que ele vai sinalizar para que as células façam, vai estar justamente esta produção de glicose pelos tecidos que estão associados a isso para a liberação no sangue. Então, um dos tecidos que tem um papel fundamental nisso é o tecido hepático. Então, a gente está vendo aqui o fígado. O fígado ele tem uma reserva importante de glicogênio, que é um polissacarídeo de glicose, que é produzido durante o estado alimentado, e que nesse momento, sob estímulo de glucagon, vai ser quebrado e essa glicose vai ser liberada na corrente sanguínea para os tecidos extrahepáticos. Não todos, a gente vai lembrar disso de novo, mas essa glicose vai ser disponibilizada no sangue e dois tecidos que vão usar bastante isso são os glóbulos vermelhos, as hemácias e o tecido nervoso. O tecido nervoso ele é muito dependente, o cérebro é muito dependente de glicose e ele ajuda em todo esse controle, tá? Ao mesmo tempo, o glucagon também vai estimular a utilização de outras reservas. Então, nossa principal reserva energética é de triglicerídeo,
que fica armazenado no tecido adiposo. Então, o glucagon também estimula o que a gente chama de lipólise dos triglicerídeos. Ok? E no músculo, a gente tem as proteínas musculares, que têm como função primordial garantir estrutura para o corpo como um todo e movimentação, mas também funciona como uma reserva de aminoácidos. Então, dependendo das quantidades de glucagon liberadas, você pode ter proteólise muscular. E para que isso? Para que as proteínas musculares sejam hidrolisadas e os aminoácidos liberados sejam utilizados pelos tecidos tanto para serem oxidados diretamente e produzir ATP, quanto para que esses aminoácidos possam ser convertidos em glicose na gliconeogênese. Então, a gliconeogênese é a formação de nova glicose a partir de substratos que não são glicídicos. E esta via, a gliconeogênese, ela é fundamental para a manutenção do organismo vivo. Além do fígado, a gente vai ter outro tecido que vai estar envolvido nessa gliconeogênese. E esse tecido é justamente o tecido renal, tá? Então, por isso que eu estou dando toda essa rememoração desses processos associados ao jejum, e aí a gente vai focar um pouquinho mais nessa questão. Então, aqui, ó, de acordo com o tipo e a quantidade de reservas que o indivíduo tem, e aqui nessa tabelinha faz uma comparação entre o indivíduo obeso e o indivíduo não obeso, obviamente, o que diferencia principalmente é a quantidade de tecido adiposo, que, em termos de nutriente, faz com que um indivíduo obeso tenha muito mais triglicerídeos do que um indivíduo não obeso. Tá? O teor de proteína, ele pode ser até ligeiramente aumentado, mas não necessariamente para um homem da mesma estatura que o outro, um obeso não obeso, não necessariamente ele vai ter grande quantidade de proteína. Por quê? Porque nossa principal forma de armazenar energia é na forma de triglicerídeos. Isso quer dizer que, mesmo que o indivíduo obeso tenha, como está sendo mostrado aqui, uma possibilidade de sobreviver mais tempo ao jejum por ter energia, as questões associadas à glicemia ficam comprometidas. Por quê? Porque a partir de ácido graxo não é possível produzir glicose. A gente até usa o glicerol, que é um poliol, e lembrar que um poliol parece mais um açúcar do que um lipídio, né? Um poliol é um poliálcool. Você também pode fazer glicose, mas é uma quantidade muito pequena para ser suficiente para manter a glicemia durante períodos muito prolongados, tá? E aqui eu não estou enxergando nada porque o slide está super pequenininho, eu não consigo nem ver. Eu estou indo de memória. Se vocês soubessem, eu vejo só o fígado e olha lá, não dá para ver nada que está escrito. Deixa eu ver se eu consigo descobrir como é que aumenta esse negócio. Peraí. Nope. Ai. Aí, pronto, melhorou. Para vocês mudou alguma coisa? Não, né? Não, professora. Então, beleza. Mas vocês estão vendo o slide do jejum, né? Sim. Pronto. Então, está lá mostrando. O músculo, a degradação proteica, ela gera aminoácidos glicogênicos. Aí, o rim também vai ter um papel muito importante sempre, né? O rim, vocês estão estudando até agora, como nosso órgão filtrador do sangue, ou seja, que retém aquilo tudo que é importante para o organismo e elimina através da urina tudo aquilo que é tóxico ou está em excesso. Então, já por aí, o rim já começa a demonstrar seu papel no controle da glicemia. De que forma? A gente já viu isso, eles estudaram isso agora recentemente, nos últimos 2 casos, que ele tem um limiar para reabsorção de glicose. Significa dizer que em situações de hiperglicemia persistente,
você vai começar a ter glicosúria, que é a eliminação de glicose pela urina. Então, isso é uma das formas que você tem para tentar regular a glicemia para que ela não fique elevada, né? Inclusive, há medicamentos para controle de diabetes que justamente fazem isso. Eles alteram esse padrão de filtração pelos rins, fazendo com que haja uma maior eliminação de glicose pela urina do que em indivíduos normais. Isso é uma das formas que se tenta controlar. Tá? Mas a gente já sabe que o rim também é responsável por fazer gliconeogênese. Então, a depender das quantidades de glicose produzidas pelo fígado e pelos rins, você vai ter uma glicemia maior ou menor durante o jejum, ainda que você esteja fazendo uma dieta de alta restrição de carboidratos. E esse é um dos motivos pelos quais, às vezes, é muito difícil você controlar um diabético insulino independente, diabético tipo 2, porque mesmo em dieta bastante restrita, ele consegue ter a glicemia alta, mesmo em períodos de jejum, por uma produção excessiva de glicose fora de hora. Por quê? Porque há toda uma desregulação no seu organismo. Esses aspectos relacionados à diabetes eu vou estudar bem profundamente quando forem lá para a Morfo 4, tá? Mas hoje só para saber isso por alto. O cérebro, como eu disse, sempre vai estar reclamando muito toda vez que a glicemia cai, porque a glicose é o seu principal substrato energético. O cérebro possui um alto consumo de energia, ele tem um gasto de ATP muito grande, porque ele é um órgão basicamente sintético. O que significa isso? Não é que ele resume as coisas, não, mas ele é um órgão de síntese, de produção. Todas as informações que são passadas dentro do próprio cérebro e do cérebro para os tecidos se dá via neurotransmissores. Então, isso significa produzir, desde o dia que você nasce até o dia que você morre, produzir neurotransmissores. Produzir qualquer coisa, a gente só realiza trabalho quando há energia. Então, tudo isso implica um gasto grande de energia. Fora isso, tem as questões de potenciais de membrana, que vocês também já estudaram, para geração de cargas, isso também é importantíssimo. E para a geração desses potenciais de membrana, vocês sabem que tem um efluxo grande dentro e fora das células de íons. Então, esse transporte de íons, muitas vezes, é mediado por ATPases, que são as bombas, né? São transportadores dependentes de ATP, da quebra, da hidrólise do ATP para que eles funcionem. Então, como vocês podem imaginar, há um grande consumo energético. Não é à toa também que é dos órgãos do organismo, que também é mais afetado em casos de hipóxia, ou seja, de baixa oxigenação. Por quê? Para fazer essa grande produção de energia, o cérebro faz muitas reações de oxidação de nutrientes dependentes de oxigênio, para que você possa ter um aproveitamento completo daquela molécula. Ou seja, ela tem que ir até acetil-CoA, depois ela vai terminar de ser oxidada no ciclo de Krebs, e a produção de NADH, de FADH2, vai transportar esses elétrons para a produção de ATP, entregando os elétrons para o oxigênio, ou seja, sempre depende do oxigênio, certo? E aí a gente verifica que os sinais de hipoglicemia, quando a gente olha para o indivíduo, né, um indivíduo completo, um ser humano, sinais externos, inclusive, eles todos se externalizam através de sintomas neurológicos, tá? Então, o primeiro sinal neurológico de hipoglicemia é justamente a fome. O indivíduo começa a sentir fome e quanto mais a sua glicemia vai reduzindo pelo tempo aumentado de jejum, você pode perceber um aumento da sudorese. Então, o indivíduo às vezes começa a suar, mesmo não estando calor.
tremores, principalmente nas extremidades, você vê tremerem as mãos, você vê tremerem as pernas, quando a pessoa está com muita fome. Em quantidades mais baixas dessa glicemia, o indivíduo se torna extremamente letárgico, prostrado, ele não consegue nem se movimentar adequadamente até chegar a um valor que ele pode começar a convulsionar. Então, a convulsão, ela é um sinal neurológico bastante grave que demonstra uma falta de ritmo cerebral, ou seja, a transmissão elétrica começa a não ocorrer de forma adequada. Por quê? Justamente porque você não está tendo esse fluxo de íons adequados para fazer a transmissão neuronal. E isso pode se agravar de tal forma até levar o indivíduo ao coma. Então, como o exemplo que eu dei anteriormente, se eu pego um indivíduo e dou uma injeção de insulina para ele, que faz ter uma baixa rápida da glicemia, você pode induzir ele a ter convulsão, entrar em coma e até eventualmente morrer. Vocês podem verificar aí nesse quadrinho que está aí do lado direito, né? A partir de 15 miligramas por decilitro, geralmente já há um dano cerebral irreversível e o indivíduo acaba vindo a óbito. Tá? Com relação à convulsão, essa técnica, se é que a gente pode até chamar assim, essa técnica de provocar convulsões por hipoglicemia com o uso de insulina, já foi em algum momento, espero que não se use mais, mas já foi em algum momento usado em psiquiatria para fazer convulsoterapia, que é uma das técnicas que eles utilizam em pacientes psicóticos graves, em crise. Geralmente se faz eletroconvulsoterapia, você dá um choque diretamente na cabeça do indivíduo, e a outra forma que se tinha era essa, através de uma injeção de insulina, você deixa o indivíduo chegar nesse estágio de hipoglicemia que ele começa a convulsionar e depois você injeta a glicose novamente para ele reequilibrar. Não há de ser uma coisa muito saudável, mas enfim, se fazia. E aqui na tabelinha da esquerda está mostrando a diferença que existe entre animais e plantas. Então, a vantagem absurda que as plantas têm sobre nós é que se tiver luz e oxigênio, e se tiver CO2 na atmosfera, elas mesmas produzem tudo que elas precisam. Não só os açúcares, mas também os lipídios, etc, etc. São seres super... São os X-Men, são as ex-plantas. Já os animais, não. A gente fica muito na dependência de adquirir a maioria dos nutrientes da dieta. Temos essa capacidade, ainda que limitada, de produção de glicose e sempre a gente vai ter o nosso organismo muito voltado para essa manutenção da glicemia. A glicemia normal, sim. E aqui está a variação normal, que ele está colocando aqui na tabelinha à direita, entre 60 e 90 é uma glicemia de jejum considerada aceitável. Até 100 você considera aceitável para um jejum de 8 horas. Alguns médicos, por precaução, já começam a falar em pré-diabético, né? E normalmente se considera melhor acima de 70. Então, entre 70 e 90 seria o ideal para uma glicemia de jejum. Do jejum mais longo seria o jejum noturno, uma coisa entre 8 horas, 8 a 12 horas. Valores abaixo disso, de 60 miligramas por decilitro, a gente já pode considerar uma hipoglicemia leve e é uma coisa que deve ser monitorada muito de perto, dadas essa gravidade de sintomas neurológicos que a gente acabou de relatar aqui. Muito bem. E o rim com isso, né? Como é que o rim funciona? Então, vocês já viram esse processo de filtração, vocês discutiram largamente já várias questões, né? Principalmente questões relacionadas a transporte. E vocês também viram que esse transporte de substâncias para dentro e para fora, muitas vezes é dependente também de ATPases. Então, se depende de ATPase, é um transporte ativo, é um transporte dependente de ATP. ATP que uma vez gasto, ele tem que ser regenerado. Como é que ele é regenerado? Através da oxidação de nutrientes. Tá?
Então, o rim utiliza a glicose como substrato energético para a produção de ATP, então está lá a glicólise. Ele também vai utilizar ácidos graxos, fazendo beta-oxidação e produzindo acetil-CoA, e também pode usar, eventualmente, algum aminoácido para a produção de energia. O ciclo de Krebs, que é o ciclo do ácido cítrico, funciona perfeitamente bem nos rins. E a gliconeogênese é um objeto, gliconeogênese renal tem sido objeto de estudo bastante profundo nos últimos 20, 25 anos, justamente por se perceber da sua importância na manutenção da glicemia no indivíduo normal e também dessas implicações, como eu já falei, patológicas, principalmente associadas aos indivíduos diabéticos, tá? Então, aqui também, desculpa, vou voltar para cá. Aqui, com relação ao cérebro, também está falando de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, a gente vai falar um pouquinho mais deles hoje, são uma outra alternativa energética importante para o cérebro. Por quê? Os ácidos graxos que ficam armazenados na forma de triglicerídeos no tecido adiposo não são usados como fonte de energia pelo tecido nervoso. E o porquê disso? Porque para cada lugar que eu vá, eu tenho que atravessar determinadas barreiras. E existem compartimentos que são mais protegidos do que os outros. Com relação ao sistema nervoso, ele tem uma separação, vamos chamar de físico-química e biológica, muito importante com relação ao sangue. Por quê? Porque o sangue absorve, já com bastante rigor, aquilo que vem no nosso sistema digestório, né? O nutriente vai para a nossa corrente sanguínea, passa pelo fígado, o fígado já faz uma seleção boa do que está entrando, aquilo que é considerado tóxico, ele já prepara para ser eliminado pelo rim, fazendo modificações químicas importantes. Eventualmente, se há uma entrada de alguma bactéria, algum vírus, ele também vai começar a trabalhar junto ao sistema imunológico para debelar essa infecção, etc., mas acaba sendo um local mais propício à entrada de substâncias tóxicas, né? Assim como de próprios micro-organismos que ainda podem, eventualmente, adentrar esse invólucro fechado, né? Que é o compartimento circulatório. E por esse motivo... Oi? Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do slide anterior. Eu tinha levantado a mãozinha, só que depois eu soube que a senhora não consegue ver. Aí... Não vi mesmo não, Saulo. Deixa eu só concluir essa questão do... já que você espera só um minutinho, só para concluir essa parte do cérebro. Perfeito. E aí a gente volta, tá? Pois bem. E aí, para que os nutrientes, o oxigênio, etc., cheguem até o tecido nervoso, nós precisamos ter um outro sistema de seleção daquilo que passa para garantir que aquilo que há de mais precioso no organismo humano, que é o comando central, justamente o sistema nervoso central, esteja protegido. E é isso que a gente chama de barreira hematoencefálica. Né? Quando a gente aprende isso lá em biologia, lá no início dos nossos estudos de biologia, a barreira fica como se fosse um muro, né, de separação, e não é isso. Então, o que é isso? A gente tem uma série de células especializadas que vão constituir diversos tecidos que vocês vão estudar bem na Morfo 3, né? E essas células vão fazer interface entre o sangue e o que vai banhar, o que vai irrigar o sistema nervoso, que é o que a gente chama de líquido encefalorraquidiano, também conhecido como líquor. Se vocês já tiveram a oportunidade alguma vez de ver, talvez num vídeo, né? O líquor, ao contrário do sangue, ele é bastante límpido, ele parece mais uma aguinha. Então, ele é extremamente rico, tem glicose, numa quantidade um pouquinho inferior à que tem no sangue,
tem aminoácidos, porque nesta barreira hematocefálica nós temos uma série de transportadores específicos para cada tipo de aminoácido ou para grupos de aminoácidos, por exemplo, transportadores de aminoácidos ácidos, transportadores de aminoácidos básicos, transportadores de aminoácidos aromáticos e por aí vai. Mas nós não temos transportadores de ácido graxo. Significa dizer que não importa o quão obeso o indivíduo tem e quantos quilos de gordura ele tem armazenado, esta gordura não poderá ser utilizada para a produção de energia para o sistema nervoso central. Então, um indivíduo durante um jejum muito prolongado não tem como recorrer a esse ácido graxo como fonte diretamente de energia. No entanto, ele terá, sim, e isso é uma das coisas que nos mantém vivos durante anos. Então, a gente pode ter pessoas que ficam em jejum completo por 3, 4 meses, às vezes um período até superior a isso. É uma coisa terrível, mas isso acontece através dos corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos são produzidos pelo fígado. Por uma outra questão que eu vou adentrar depois da pergunta acho que é do Saulo, o Saulo perguntou alguma coisa, mas já de antemão eu quero frisar bem esse papel dos corpos cetônicos, porque aí nessa figurinha já está dizendo, os corpos cetônicos gerados no fígado são exportados para os tecidos extrahepáticos e sim, tem transportador de corpo cetônico na barreira hematocefálica e, portanto, isto é um substrato energético muito importante para o cérebro, principalmente o tecido nervoso, durante o jejum prolongado. Inclusive, é uma forma de sinalizar para o seu sistema nervoso central a duração, o tempo de jejum que você está. Por quê? Quanto maior o tempo de jejum, maior será essa produção de corpos cetônicos. E aí a gente vai falar hoje, então, também sobre os corpos cetônicos e também sobre o papel dos rins no controle da cetonemia, ou seja, as quantidades de corpos cetônicos no sangue. Pronto, Sal. Conclui o que eu ia falar agora. Pode perguntar. É uma pergunta um pouquinho longa. É só para saber se eu estou conseguindo conduzir o raciocínio de uma maneira correta. Eu posso concluir que, por exemplo, quando a gente tem uma hipoglicemia derivada de álcool, a gente vai ter uma Derivada de quê? Derivada de quê, do Sal? consumo de álcool. Ah, tá. Eu posso concluir que a gente vai ter uma excreção maior de glicose e vou explicar o porquê. Olha só, a partir do momento que a gente está com álcool, né, em demasia no corpo, a gente vai ter primeiro uma diminuição da produção de glicose pelo fígado, né? A partir desse momento, a gente já vai ter menos energia, vai afetar funções cerebrais e suponho que também todas as funções do corpo de maneira geral. Se a gente precisa dessa glicose para poder fazer a manutenção das bombas ATPases, né, que vão, por sua vez, fazer a retirada passiva da glicose. Eu posso, então, entender que em um estado em que eu estou com muito álcool no corpo, consequentemente, a minha absorção renal de glicose também vai ser comprometida, ou esse mecanismo do álcool não vai interagir de maneira secundária a esse SGLT, desculpe. Veja bem, a questão do álcool é um pouco mais complicada. Eu vou tentar dar uma simplificada agora, porque não é bem uma... Só um minutinho. Oi, desculpe. Saulo, é o seguinte, metabolismo hepático de álcool, ele vai se dar da seguinte forma. O etanol, ele vai ser convertido em acetaldeído e depois acetil-CoA. Então, a gente metaboliza o resto normal, como ciclo de Krebs, etc. Né? E vai ter uma dependência grande de NADH. Então,
o NADH é uma molécula fundamental como transportadora de elétrons, tanto para a via glicolítica, quanto para a beta-oxidação, etc, etc. E isso, de um modo geral, muda todo o estado oxidante, oxirredutor, vamos dizer assim, do fígado. Então, há um consumo exagerado da glicemia, da glicose no fígado, para poder metabolizar esse álcool em excesso. E aí o que ocorre? Ao mesmo tempo, todo o álcool que não é metabolizado e permanece na corrente sanguínea, na condição de etanol, como etanol puro, quanto mais tempo ele permanece e quanto maior quantidade, óbvio, ele está no sangue, mais facilmente ele chega ao sistema nervoso central. E aí você observa alguns sintomas, alguns não, né? Os sintomas que a gente tem da bebedeira. Se você for reparar, é tontura, não sei o quê, né? Você perde equilíbrio, etc. Então, porque, por exemplo, asiáticos geralmente têm uma tolerância menor ao álcool do que os outros ocidentais, principalmente os chineses, os japoneses, né? O pessoal bem do extremo da Ásia, bem extremo. Porque eles têm uma álcool desidrogenase, que é justamente a enzima-chave para fazer esse metabolismo, com uma afinidade menor. Então, ela é um pouco mais lenta e o álcool ele chega mais rapidamente ao sistema nervoso central, causando efeitos maiores. Então, o sujeito toma um copo de chopp e já começa a apresentar sinais de estar alcoolizado. Enquanto eu tomo, sei lá, 6 latas de cerveja até começar a apresentar algum sinal, porque a questão da metabolização é diferenciada. E aí, quanto maior o consumo de álcool, maior a energia gasta pelo fígado para metabolizar esse álcool. E isso faz com que haja uma redução rápida da glicemia, porque você vai tentar repor isso e, ao mesmo tempo, você não consegue fazer essa gliconeogênese de forma eficiente. Então, uma série de processos que ocorrem todos ao mesmo tempo, e tudo relacionado ao fígado, é que vão acabar gerando essa hipoglicemia, que pode ser mais ou menos severa. Às vezes ela é tão severa que causa desmaio, que, como a gente viu aqui, é um sinal comum de hipoglicemia mais grave. Então, para um sujeito chega a desmaiar, vou passar até o slide aqui de novo. Aqui. Não, cadê? Quando o sujeito chega a desmaiar, significa o quê? Que ele já está em valores assim, abaixo de 50, diria assim. Tá? Quanto à excreção via renal, ela nem chega a participar muito disso, porque, como eu disse, é mais um problema de um excesso de consumo de glicose e uma baixa produção do que um aumento de excreção. Certo? Deu para entender, Sal? Entendi. Então, na verdade, o fato de a gente estar com essa quantidade de energia menor não vai interferir nos funcionamentos das bombas ATPases dos rins. Não chega até a porque a interferir. SGLT não é tipo bomba, ela é um Eu sei, mas transportador de sódio, ela potássio, e não depende de ATP. mas ela é ativada a partir da ATPase de sódio. Então, de certa forma, é como eu falei, de maneira indireta. Mas é isso, o processo é mais complexo. E, assim, de primeira ordem, eu posso lhe garantir isso. Certo. Que a alteração importante do metabolismo hepático porque é como se você bota quantidades muito grandes de uma substância que ele obrigatoriamente vai ter que metabolizar, vai mexer com todo o seu potencial oxidativo, vai mexer com seus valores de NADH e NAD+, então vai interferir tanto na gliconeogênese quanto nessa questão de NADH disponível, que vai acabar sendo utilizado nesse metabolismo do etanol. E isso vai interferir na produção de glicose, principalmente se o indivíduo estiver somente bebendo, que é uma coisa muito comum, né? Quando o indivíduo... Falando de alcoolismo, tá? Eu não estou falando de uma bebedeira eventual. Mas no caso de um alcoólatra, é muito comum que ele só beba, ele não coma nada. E ele bebe bebidas com valores muito grandes de álcool, tipo cachaça, uísque,
conhaque, coisas do gênero, que chegam a ter 30%, 40% de álcool. O que significa isso? 30% de álcool, gente, é 30 gramas de álcool para 100 gramas de água. Então, você pega e pensa aí no que é isso. Álcool 70, que a gente usa agora para esterilizar a mão, tem 70 gramas de álcool. Então, é como se você pegasse esse álcool que a gente usa para desinfetar a mão, diluísse a metade e bebesse, né? Tem mais um gostinho de carvalho, mais um gostinho de qualquer coisa que você bote lá para dar sabor, mas efetivamente, em termos de álcool, é aquilo ali. E o álcool em excesso, ele é hepatotóxico. E por que ele é hepatotóxico? Porque ele altera o potencial oxidante das células hepáticas. Então, o consumo recorrente de álcool vai promover destruição, né, de tecido hepático. E com consumo recorrente, ou seja, um indivíduo que bebe todos os dias quantidades grandes, o processo de regeneração hepática, ele passa a ficar truncado até chegar um momento que você não consegue mais repor da mesma velocidade que você está degradando o tecido hepático. E aí, nesse momento, é que você começa, isso é um processo inflamatório, crônico, você vai ter substituição de tecido hepático por tecido fibroso, tá? Que, então, assim, é literalmente um cimento para tapar buraco. É como se uma parede rachasse, em vez de a gente quebrar e botar tijolo de novo, a gente só vai enfiando lá um pouco de argamassa para tapar o buraco. E esse processo de fibrosação, né, vamos chamar assim, de trocar tecido hepático por tecido fibroso, é que a gente conhece como cirrose hepática. Certo? Então, o rim, ele não vai ter... Claro que ele deve ter alguma alteração, mas nesse momento a hipoglicemia ela é muito mais por conta do problema hepático do que pelo problema renal. Tá? Ah, tá bem, obrigado. Nada, querido. Seguindo aqui. Sim, e aí eu estava falando com relação à cetogênese. Então, a cetogênese, ela vai ocorrer em nível hepático, principalmente, né? A gente vai ter essa produção de corpos cetônicos pelo fígado, e a utilização desses corpos cetônicos para a produção de energia vai se dar muito pelo cérebro, mas tecido muscular, principalmente muscular cardíaco, vai fazer bastante uso disso, assim como o próprio rim. Então, o rim tem um consumo alto de corpos cetônicos, então ele tem sistema de transportador de corpos cetônicos perfeitamente funcional, isso entra em suas células, é reconvertido em acetil-CoA e vira, vai ser utilizado para a produção de ATP. No entanto, como o rim tem um limiar de filtração, de utilização de substâncias, se esses níveis de corpos cetônicos ficarem superiores à sua capacidade de filtração, então você vai começar a ter cetonúria, assim como eu falei da glicosúria, né? E por que disso é importante que isso ocorra? Porque a presença de corpos cetônicos, isso você deve ter aprendido também na biologia, bioquímica, no primeiro semestre, a presença de corpos cetônicos no sangue em quantidades normais, ou seja, um jejum noturno, até eventualmente um jejum um pouquinho mais elevado, sei lá, 18 horas, está dentro dos limites tamponantes do nosso organismo. Então, a gente consegue fazer uma regulação via renal, via pulmonar, para controlar principalmente os valores de bicarbonato no sangue e regular qualquer alteração que esses corpos cetônicos possam causar. Quando eles excedem a capacidade tamponante do sangue, então você vai começar a ter uma acidificação do sangue. A acidificação é essa que não é mais corrigida, e aí você vai ter o que a gente chama de cetoacidose. É um processo que ocorre muito em diabéticos, mas também vai ocorrer em indivíduos em jejum extremo, ou seja, de muitos dias, tá? Então, uma das formas que se tem de tentar reduzir esse dano, esse possível dano,
é fazer com que os rins, que normalmente não filtram o corpo cetônico, ele permanece na corrente sanguínea, eles comecem a eliminar corpos cetônicos pela urina, numa tentativa de reduzir essa quantidade excessiva que está sendo produzida. Então, isso é uma coisa que o rim faz muito constantemente. Aqui eu estou me referindo a 2 substratos que são normalmente nobres. Por que são nobres? Porque eles podem ser utilizados para a produção de energia, a glicose, que é o principal deles, e os corpos cetônicos, mas sempre o rim vai ser acionado nesse sentido. Toda vez que houver um excesso de qualquer substância no sangue, por mais nobre que ela seja, por mais utilizável que ela seja, em excesso ela pode provocar distúrbios no sangue, e distúrbios, inclusive, que afetam a produção do líquor, e, portanto, para se evitar isso, o rim vai começar a fazer essa eliminação via urina, tá? Bom, e a outra coisa que vocês viram muito bem visto agora, assim espero, né? Na minha tutoria o pessoal está de parabéns, eu vi que viram bem direitinho, espero que nas outras também tenha sido, eu tenho certeza que sim. O néfron, que é a unidade filtrante do rim, possui uma série de regiões especializadas. E justamente para garantir essa seleção rigorosíssima do que vai e do que fica, certo? E aí, obviamente, quando a gente fala assim, célula renal, a gente sabe que a gente não está falando de um tipo celular. Por quê? Essas células elas vão ser diferenciadas de acordo com sua localização, vocês devem ver isso em histologia, mas o que faz a diferença de uma célula para outra é justamente o tipo de proteína que é expressa em cada um. Então, apesar de elas estarem todas localizadas num órgão só, que é o rim, a gente sabe que esse rim é dividido em áreas, né, a área medular, a área cortical, etc., e que essas divisões de áreas se dão justamente por grupos celulares específicos em determinados tipos de ação. Então, em sendo assim, as necessidades energéticas de cada uma dessas células também vai ser diferenciada. Então, essa figurinha aqui, esse artigo, vocês não precisam ler agora, né? Se vocês forem ver aí, é um artigo até curtinho, porque é só uma comunicação da Nature. A Nature é uma das revistas mais fortes e de maior credibilidade do mundo. Xiang Liang falam sobre metabolismo renal, assim. E eu acho que eu até carreguei. Se eu não tiver carregado lá na pasta, vocês me avisem, viu? Que eu coloco lá. E aí ele fez essa divisão, aí tá por cor, tá vendo? Cada tracinho desse mostra. Na região do túbulo proximal, do túbulo ascendente, do túbulo distal, do ducto coletor, a parte cortical e a parte medular externa e interna, o que é que ocorre de metabolismo em cada uma dessas, tá? Então, quando a gente olha essa figurinha aqui, ela é genérica, ela fala de tudo que ocorre dentro do rim como órgão completo. Então, tem a glicose, a gliconeogênese, a cetogênese, a tólise, etc, etc. E aqui, você vê que cada via está representada por uma cor e o que é que ocorre em cada uma dessas regiões. Professora, pelo amor de Deus, eu preciso saber disso? Não, isso aqui é só ilustrativo, é só para que vocês tenham noção que isso ocorre, como eu disse, isso é uma coisa que tem sido bastante estudada, porque compreender isso, então assim, isso é um estudo que um nefrologista vai ter que ter aprofundado, para que ele tenha uma boa compreensão do rim e controle bem os problemas associados àquele indivíduo, ele tem que ter essa noção perfeita do que acontece em cada região. Porque, a depender da patologia que o indivíduo apresente e da região, da localização daquela patologia, de um processo inflamatório, por exemplo, ele vai ter uma complicação de um ou de outro tipo, tá? Então, isso explica aquela pergunta, né? Porque se a gente for olhar aqui no túbulo proximal, acho que a principal forma de energia é a gliconeogênese. Então, ele não precisaria dessa glicose circulante para poder ter energia para estar acionando... Mas veja bem, Saulo, gliconeogênese renal é para manutenção dos tecidos outros. Na verdade, toda a gliconeogênese
ela tem como foco principal, não é que seja único, mas o foco principal são 2 tecidos. É tecido nervoso e hemácia. Tecido nervoso, por conta dessa coisa que eu acabei de explicar a vocês. Né? No jejum, você não tem como fazer glicose de ácido graxo, não tem como usar ácido graxo pelo cérebro. Então, ele vai depender da glicose e dos corpos cetônicos. E no caso da hemácia, a coisa é mais grave ainda, porque as hemácias não possuem mitocôndrias e nenhum processo oxidativo que dependa de ciclo de Krebs vai ocorrer na hemácia. Então, a hemácia, ela tem seu metabolismo, né? Então, os 180 dias de vida de uma hemácia são dependentes de glicólise. Ou seja, ou tem glicose ou a célula não vai funcionar. Como a hemácia tem um papel principal fazer o transporte de gases, de oxigênio e de CO2, uma vez que você tenha qualquer perda de hemácia, você vai perder capacidade de oxigenação de tecido. E aí, tudo vai para o espaço. Porque o cérebro quer glicose e oxigênio, né? Se a glicose estiver baixa e o oxigênio também, você vai morrer. Porque na hora que morre o cérebro, o resto pode estar até funcionando mais ou menos, mas você já morreu. Certo? Então, essa gliconeogênese que você está vendo aí em túbulo proximal é justamente para a manutenção da glicemia, ou seja, essa glicose ela é produzida nessa região e é liberada na corrente sanguínea para os outros tecidos, principalmente para o tecido nervoso e hemácia. Entendeu? Só não ficou claro como é que, em uma situação em que eu tenho baixa glicose, eu consigo manter o funcionamento normal das minhas bombas ATPases, garantindo o funcionamento ali da parte proximal, entendeu? Faz beta-oxidação, como está aí, faz uso de corpos cetônicos, tudo. O rim não tem nenhum problema, nenhuma limitação em utilizar nem ácido graxo, nem corpos cetônicos para produção de energia. Perfeito. Então, quando você faz beta-oxidação, quando você faz oxidação de corpos cetônicos, você produz uma montanha de ATP. Na verdade, a partir de acetil-CoA, você produz mais ATP do que oxidando a glicose inteira, entendeu? E o rim não tem essa limitação. Agora, os outros tecidos têm, foi como eu acabei de explicar. Nem o cérebro, nem a hemácia tem muito o que fazer. O cérebro ainda tem essa alternativa de recorrer a corpos cetônicos, a hemácia nem isso. Então, esses tecidos jamais podem ficar sem glicose. Por isso que a gente tem um limite de quanto o nosso organismo suporta ficar com a glicemia baixa. Significa que abaixo daquilo a gente não consegue manter as funções básicas do organismo. E é por esse motivo que, apesar do rim não ter como função primordial esta manutenção da glicemia, que teoricamente seria do fígado, ele sempre vai ser acionado, e não é só em momentos de jejum extremo. Então, ele ajuda nessa manutenção, sim, porque ele é capaz de fazer isso. E uma das coisas, que eu já adianto, que permite que tanto o fígado quanto os rins sejam capazes de exportar glicose para os outros tecidos, ou seja, produzir glicose e colocar de volta para a corrente sanguínea, é a produção de uma enzima que só eles podem produzir, que é a glicose 6-fosfatase. Porque, era isso que eu ia chegar agora, no final da gliconeogênese, a gente vai ter a produção de glicose 6-fosfato, e aí a glicose 6-fosfatase, olha lá em cima, tá vendo? Ali na gliconeogênese, a glicose 6-fosfato, ela não é capaz de atravessar pelos glúteos, eu preciso remover esse fosfato que está ligado nela, e essa remoção só se dá via esta enzima, que é a glicose 6-fosfatase. Fígado tem e rim também. E por isso esses 2 órgãos são capazes de exportar glicose para a corrente sanguínea e isso vai para os outros tecidos. Tá? Então aqui está falando, gliconeogênese ocorre em tudo quanto é animal, vegetal, fungo e micro-organismo. Isso não é uma exclusividade humana. Gliconeogênese é um processo fantástico que garante a manutenção da vida em momentos de adversidade. No nosso caso, de seres heterotróficos, mantém o indivíduo vivo por muitos dias, quiçá meses, né? Nos animais, geralmente, os precursores dessa glicose são o lactato, que vem da fermentação das próprias hemácias,
fazem glicólise, depois fazem fermentação lática, o piruvato, e o glicerol, que vem da lipólise do triglicerídeos. Mas também, e não menos importante, são os aminoácidos chamados de glicogênicos, ou seja, aqueles que, uma vez removido o grupamento amino, se transformam em alfa-cetoácidos que podem ser convertidos em piruvato, por exemplo. E aí, de piruvato, ser convertido até glicose na gliconeogênese. Reparei que, colocados lado a lado, a glicólise e a gliconeogênese, elas têm algumas enzimas que são divididas entre os dois processos, mas outras não, são enzimas irreversíveis. Então, sem a presença dessas enzimas específicas dentro das etapas irreversíveis, não é possível fazer gliconeogênese. E por isso também a gente tem essa especialização, tanto para fígado quanto para rim, em fazer gliconeogênese. Ok? Professora? Oi. O transporte da glicose produzida vai se dar também através das proteínas? O transporte do quê que eu não consegui ouvir? Da glicose produzida é através da proteína glúten? Sim, ó, o mesmo glúten que serve para entrar, serve para sair, se for um glúten comum, certo? Então, toda célula ela tem um glúten principal e alguns acessórios, tá? Quando a gente fala assim, glúten tá em tal célula, na verdade, tem um que está em maior quantidade e tem outros em menores quantidades. A distribuição de glúten ela ocorre em todos os tecidos do organismo, tá? Então, a gente tem, hoje já descrito, mais de 20 tipos de glúten, inclusive esses que são cotransportadores com sódio, tá? Esses cotransportadores com sódio a gente encontra mais no intestino e nos rins. E nas outras células, a gente encontra mais o glúten normal, quer dizer, que é só o glúten. O glúten normal é uma proteína de membrana que a glicose atravessa tanto para dentro quanto para fora, desde que esteja na forma de glicose pura. Por isso que eu falei, se eu tiver com glicose 6-fosfato, ou seja, é um fosfato colado na glicose, ela já não é capaz de atravessar o glúten, ok? Então, para que ela atravesse o glúten, é preciso remover esse grupamento fosfato. E uma vez acontecendo isso, então, eu posso sair por esse mesmo glúten que ela entrou originalmente, por exemplo, se fosse o caso. Tá? Obrigado. Pronto. E aqui. Aí aqui entra as questões associadas a aminoácidos que eu comecei a falar agora. As proteínas são, na verdade, polímeros de aminoácidos. Vocês lembram disso? Estudaram bastante isso, né? Proteínas intracelulares, elas são recicladas constantemente. Por quê? Pelos mais diversos motivos. Entre eles, porque elas ficaram gastas. Tudo no organismo vivo tem um tempo de vida. Esses processos de digestão intracelular de proteínas se dá via lisossomal. Vocês lembram disso, não lembram? Quem pode me descrever rapidamente o que é degradação lisossomal? Acho que é a partir do momento em que essa vesícula vai encontrar essas partes degradadas de proteína, que já não vão ser mais utilizadas, elas fazem uma invaginação dessa estrutura e ali fazem a degradação. E depois expulsam. Seria isso? É, por aí. Dá para dar uma olhadinha lá no Albert de novo, quem não lembra, para lembrar direitinho. Mas o fato é que proteínas, quando elas começam a perder a sua estrutura, mesmo que parcialmente, elas deixam de funcionar adequadamente. Vocês estudaram bastante isso, estrutura e função de proteínas, correto? E aí, nessa situação, elas passam por um processo que se chama ubiquitinação. A ubiquitina ela é colada na proteína que vai ser modificada, e aí, dessa forma, ela é encaminhada ou para um proteassomo, que é um mega complexo que vai ajudar nessa digestão, ou ainda para um lisossomo,
que é uma organela que é rica em hidrolases de todo tipo. Então, seria o órgão digestório de uma célula, tá? Essa vesícula lisossomal, ela tem essas enzimas digestivas todas inativas, todas na forma de zimogênio. E uma vez que ela se funda com o endossomo, que é isso que você está falando aí, acho que foi Saulo, né? Que você tem uma proteína que é englobada, então ela, ao se fundir com uma outra vesícula, ela aumenta o tamanho, né, dessa membrana, e isso promove uma ativação das ATPases, que são do tipo proto-ATPase, para transporte de íons H+, para dentro dessa vesícula lisossomal. Aí o que vai acontecer? A proteína vai ser desnaturada, igual acontece no nosso estômago, né, pelo pH ácido, e ao ser desnaturada, ela vai expor as ligações peptídicas para que essas proteases, que são ativadas em pH ácido, façam a hidrólise dessa proteína. E aí dentro do lisossomo vai ficar uma porção de aminoácidos livres. Esses aminoácidos são transportados pelas proteínas de membrana que tem no lisossomo de volta ao citosol para ser utilizada em outros processos, tá? Então, tudo isso que eu acabei de falar entra aqui nesse proteínas intracelulares e aminoácidos. Revisão de biologia primeiro semestre. Proteínas da dieta indo aminoácidos é o processo de digestão que a gente vai ver no próximo módulo, mas o processo é mais ou menos o mesmo, os locais onde ocorre que são diferenciados. Aí pronto, aí depois de aminoácidos está lá. Saindo grupamento amônia, NH4+, e saindo esqueletos de carbono, embaixo está escrito alfa-cetoácidos. Por que é um alfa-cetoácido? Porque são moléculas ácidas que têm um grupamento de cetona logo após. No lugar desse grupamento de cetona é onde estava esse grupamento amino. Por que disso? Porque a maioria desses alfa-cetoácidos derivados de aminoácidos, às vezes imediatamente, é só tirar o grupamento amina, são justamente os intermediários do ciclo de Krebs, que é o ciclo do ácido cítrico. Então, se eu quiser produzir energia a partir de um aminoácido, eu tenho que fazer esse processo que eu acabei de escrever. Remoção do grupamento amina, que é o que chama de desaminação, e esse esqueleto de carbono entra aqui no ciclo de ácido cítrico. Aí vocês estão vendo que está saindo aqui do lado, no lado direito, CO2, água e ATP. Então, o que é isso aqui? É quando um aminoácido foi oxidado para a produção de energia. Ao mesmo tempo, também está saindo embaixo do ciclo do ácido cítrico, está mostrando aqui oxalacetato. Quem lembra o que é isso aqui? Dá uma revisadinha aí na bioquímica do primeiro semestre, hein, gente? Ninguém lembra o que é oxalacetato? Fê. Oxalacetato é a primeira molécula do ciclo de Krebs. É a ela que se liga o acetil, que vem do acetil-CoA, para formar citrato, que é o que diz o ácido cítrico, né? Que na forma biológica está sempre na forma de citrato. Se eu retirar esse oxalacetato do ácido cítrico, aí eu posso converter ele em glicose. Então, esse oxalacetato ele vai passar por transformações, vai se converter em piruvato e vai fazer esse processo contrário que está aqui na seta azul da gliconeogênese. Então, o que significa isso? Que esses esqueletos de carbono que podem dar origem ao oxalacetato podem e são utilizados na gliconeogênese. Então, essa última etapa aqui para baixo, nessa figura onde está o oxalacetato indo para a glicose, isso é a gliconeogênese que vai ocorrer no tecido hepático e no tecido renal. Ao mesmo tempo, aqui do lado esquerdo, depois que se formou a amônia, está lá. A amônia saindo para biossíntese de aminoácidos, nucleotídeos e aminas biológicas. Então, quando há necessidade, essa amina que é retirada, ela pode ser utilizada para produzir outros nutrientes nitrogenados. E também está mostrando aqui a amônia virando carbamoil fosfato. Alguém lembra o que é isso? Chuta, pelo menos olhando a figura, gente. Celso, esse é o primeiro intermediário não, essa é a primeira substância que tem que ser formada
para a produção de ureia. É o carbamoilfosfato, que então vai se ligar aos intermediários do ciclo da ureia, e como produto final, a gente vai ter a ureia, que é produto de excreção de nitrogênio principal no nosso organismo. Isso vocês devem ter estudado agora, isso vocês sabem, né? Então, significa dizer que quanto mais aminoácido for utilizado, seja para oxidação e produção de ATP, ou seja, para a produção de glicose na gliconeogênese, também teremos quase que na mesma proporção a produção de ureia, ureia essa que deverá ser filtrada e eliminada via renal. Não existe, assim, que se saiba, em rins saudáveis, limitação para a excreção de ureia. Então, a ureia é o melhor produto de excreção para os rins, porque a ureia é extremamente solúvel e ela não é carregada, ela não interfere na questão ácido-base. Então, mesmo que eu produza quantidades muito elevadas de ureia, como ocorre, por exemplo, em indivíduos saudáveis que fazem dietas hiperproteicas, eu vou ter uma eliminação correspondente de ureia sem dano para o rim. Pela eliminação de ureia, ok? Tá? Isso com um rim saudável. Se o rim tiver com algum problema, uma das coisas que serve como marcador de insuficiência renal, ou seja, que o rim não está funcionando adequadamente, é ver um aumento dessa ureia no sangue. Porque se a ureia começar a aumentar no sangue, significa que ela não está sendo devidamente eliminada pelos rins. Então, a ureia, junto com a creatinina, são dois marcadores importantíssimos de função renal. Então, junto ao exame de urina que a gente faz para avaliar não só do rim, né, mas do organismo como um todo, mas é um exame que permite que a gente veja bem como é que está a função renal, que é o exame de urina, que vocês devem ter falado sobre ele, né, nos casos anteriores. As quantidades de ureia e creatinina no sangue também vão ser indicadores da função renal. Ou seja, quando eles não forem filtrados adequadamente, a creatinina também é plenamente excretada pelo rim, elas vão se acumular no sangue e você vai perceber isso. Quanto maior a quantidade de ureia e de creatinina no sangue do indivíduo, maior o grau de insuficiência renal. Tá? E aí existe uma série de outros exames, obviamente, para você identificar qual é o problema renal, o que está acontecendo, etc, etc. Tá? Alguém ia perguntar alguma coisa ou não? Eu ia falar que o carbamoilfosfato é como se fosse o oxalacetato do ciclo de Krebs. É, mais ou menos. Não, a carbamoilfosfato é como se fosse o acetil-CoA do ciclo de Krebs. Isso, porque se junta com outra. Isso. Se liga a ornitina para formar citrulina e a ornitina que seria equivalente ao oxalacetato do ciclo de Krebs. Mas passou perto, foi na trave. Muito bem. E com relação a esses aminoácidos, eu já falei anteriormente, os aminoácidos glicogênicos. O que significa isso? São esses aminoácidos que, ao fazer a desaminação, se convertem em alfa-cetoácidos que podem ser convertidos em glicose. Ou seja, eles conseguem, tem enzimas que vão fazer com que aquele aminoácido seja alterado até dar origem a oxalacetato ou a piruvato diretamente. E aí, tanto piruvato quanto oxalacetato se sentem convertem e vão ser o substrato para a gliconeogênese. Os aminoácidos que não são capazes de serem convertidos nesses intermediários, que podem ser gliconeogênicos, são chamados de aminoácidos cetogênicos. E o que são cetogênicos? São justamente aqueles que não vão ser convertidos em glicose. Eles podem ser convertidos em acetil-CoA, e de acetil-CoA eu não consigo fazer gliconeogênese, ou ainda em acetacetil-CoA, que é o acetacetato, que é um dos corpos cetônicos. Acetacetato pode virar ainda beta-hidroxibutirato, mas de qualquer forma, nem o acetil-CoA, nem os corpos cetônicos podem ser utilizados para a produção de glicose na gliconeogênese. Então, nessa tabelinha aí do lado esquerdo, a gente tem
os aminoácidos glicogênios, mostrando qual é a substância que eles acabam se convertendo em algum momento para depois virar glicose. Então, são aqueles que viram piruvato, aqueles que viram alfa-cetoglutarato, succinil-CoA-fumarato e oxalacetato. Essas últimas substâncias são intermediários ciclos de Krebs. E os cetogênicos a gente está vendo ali, ó, leucina, lisina, fenilalanina, triptofano, tirosina, etc. Então, esses aí todos vão ser convertidos ou a acetil-CoA ou em corpos cetônicos. Então, de qualquer forma, para os tecidos que são capazes de utilizar corpos cetônicos como fonte de energia, está tudo bem, né? Lembrar que toda a proteína que existe no nosso organismo é uma composição de diferentes quantidades dos 20, 21 aminoácidos proteicos, né? Então, a gente sempre vai ter um ou outro, então, cada proteína que eu degradar, eu vou ter um tanto de aminoácido glicogênico e um tanto de aminoácido cetogênico. E isso é suficiente para manter o indivíduo vivo, mesmo em jejum, durante semanas, se for o caso, porque vai manter a glicemia dele. A custa de quê? Aí vamos ressaltar de novo aqui. Proteínas intracelulares aqui, no caso, principalmente proteína muscular. Então, períodos longos de jejum, obrigatoriamente, fazem com que haja uma redução do que a gente chama de massa magra no organismo. Ou seja, vai promover uma redução de massa muscular do indivíduo. Então, o indivíduo, quando emagrece em jejum, significa que ele perde o tecido adiposo, sim, mas ele também perde tecido muscular. Obviamente, se o indivíduo tem pouco tecido adiposo, ele vai perder massa muscular mais rapidamente. Se ele tem muito tecido adiposo, ele vai levar um tempo maior, mas ambos vão perder massa muscular. E é por isso que a gente verifica que indivíduos altamente desnutridos, é um termo que se utiliza, fulano ficou pele e osso. E isso é muito próximo da realidade, não é que fique só pele, né? Mas você observa que é uma perda profunda de massa muscular a ponto de você conseguir visualizar a ossatura do indivíduo por cima da pele. Não é? Também. Então, agora especificamente quanto à gliconeogênese renal. Quem é o principal substrato dos rins para fazer glicose? Esse substrato é a glutamina, tá? Então, desses aminoácidos que a gente verificou aqui nessa página anterior, o fígado utiliza praticamente todos os aminoácidos que estiverem disponíveis e o rim, como costuma já metabolizar a glutamina é um aminoácido que tem plenos transportes, todas as células do rim recebem perfeitamente glutamina. A glutamina também é uma forma de trazer amônia para o rim. Também é utilizada como substrato, nesse caso de origem de aminoácido, né, para a produção de glicose pelos rins. Os outros substratos que são bastante utilizados são a alanina, que também é um aminoácido, que também vai muito para o rim. O lactato, de novo, a principal fonte de lactato são as hemácias. O glicerol, que veio do triglicerídeo, mas não é uma gordura, ok? Glicerol não é lipídio, preste atenção nisso. Ou frutose. A frutose, ela pode vir da dieta ou ainda pode vir de algum tecido, tá? A frutose, ela nem é considerada tanto assim, porque ela também é um açúcar, né? Então, quando a gente fala em gliconeogênese, geralmente se refere ou a um álcool, como é o caso do glicerol, ou esses cetoácidos, tá? Derivado da alanina, derivado da glutamina, derivado do lactato. A amônia, que vem derivada desses aminoácidos, também auxilia no tamponamento da urina. Então, o controle da acidez da urina está muito relacionada a essa amônia que é removida da glutamina e liberada na urina. Então, quando vocês viram a composição da urina, vocês viram que além dela ser riquíssima em ureia, a gente vai encontrar quantidades menores de amônia, e é esse cheiro forte que a gente percebe na urina
está associada a isso, e um pouquinho de ácido úrico, que a gente vai falar mais adiante, provavelmente na próxima aula, que hoje não vai dar. A gliconeogênese nos rins é induzida por cortisol. Agora, vamos lá. O cortisol, como vocês devem saber, é um hormônio associado ao estresse. E uma população leiga, a ideia é que o cortisol ele só seja produzido quando você está nervoso. E estresse, gente, é qualquer situação desconfortável ou ameaçadora para o organismo. Então, veja, como nós somos seres heterotróficos, nós dependemos de comer alguma coisa para ter energia. Ter fome, estar em jejum, jejum é uma situação estressora, ok? Independente de quão feliz você está em fazer jejum. Entendam bem isso. Então, quanto maior o tempo do jejum, maior é o estresse para o organismo. Porque quem é que se estressa muito com isso? Quem é dependente de glicose. Quem é esse cara? É o cérebro. Então, ele começa a fazer uma série de sinalizações, inclusive estimulando o córtex da suprarrenal para aumentar a glicemia. Porque quando a glicemia está baixa, também no líquor a glicemia, a concentração de glicose vai ficar baixa, e o cérebro vai receber menos glicose, vai receber mais corpos cetônicos. E isso é uma situação de estresse para o cérebro nesse momento, tá? Então, o cortisol, dentre as milhões de modificações que ele vai fazer no organismo como um todo, uma delas é estimular ao aumento da gliconeogênese renal, que já ocorre mesmo em situações de baixo cortisol, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que ter claro na cabeça, é um processo que todo mundo passa de dizer. Primeiro isso, depois aquilo. Isso começa e isso acaba. E não é assim para a maioria das coisas. A gente tem que lembrar que o organismo humano, né, não vou nem falar, todo organismo vivo é bastante complexo, o humano não é diferente. E o que a gente tem são processos em maior intensidade e menor intensidade, dependendo do momento que você está passando, tá? Então, se você está com fome, se você está alimentado, se você está com pouco sono, se você está estressado, se você comeu mais isso ou mais aquilo, o organismo ele vai respondendo de acordo com essas variações, se está mais frio, se está mais calor, coisa do gênero. E toda a sinalização é justamente para tentar adaptar o seu organismo àquela situação. Lembrando que situações de estresse são situações de desconforto. Então, o organismo ele se prepara para que você passe por aquela situação até você sair dela. A ideia é essa, que você está num momento emergencial e em algum momento você sai dela. Então, quando a gente pega, por exemplo, um indivíduo que está numa guerra e fica sem comer porque, sei lá, fecharam a cidade, não deixam nem entrar nem sair comida em um lugar deserto, a coisa agrava-se mais ainda, porque o sujeito vai entrar nessa situação de estresse do organismo, porque está com fome, de estresse de nervoso, porque está numa guerra, e isso vai gerando uma série de respostas adaptativas ao estresse que podem ou levar ele à morte mais rapidamente, isso dependendo do seu emocional, ou ainda não, gerar um estado de acomodação ao organismo, que ele vai sobreviver muito tempo, e ao ser resgatado da situação, por exemplo, sei lá, chegou alguém lá, resgatou a pessoa que está lá, passando fome há um mês. Você não pode pegar esse sujeito e dar um monte de comida para ele. Você não pode pegar esse sujeito e enfiar uma seringa de glicose, como você dá para um indivíduo que bebeu demais, entendeu? Porque ele ainda pode ter um problema que se chama síndrome de retroalimentação. Então, você vai ter que fazer uma introdução paulatina para que novamente o seu organismo se readapte a todas essas modificações que foram geradas durante esse período do estresse, tá? O cortisol vai ajudar, então, nessa gliconeogênese renal, assim como a própria adrenalina. A adrenalina, ela também vai influenciar nesse processo de manutenção da glicemia, seja nesse estresse, por exemplo, pela fome, como também a adrenalina ela vai ser importante durante o exercício físico intenso, tá?
Aqui está a glutamina. Assim como tinha passado. Aqui a alanina, que são as moléculas. O glicerol e a frutose. E o cortisol. O cortisol é bom lembrar, para quem não lembra, também lá da biologia bioquímica, cortisol é produzido a partir de colesterol, ok? Ele é um corticoide, derivado de cortisol, derivado de colesterol. A gente vai falar um pouquinho sobre colesterol já quando começar a falar de pele e depois volta a falar dele quando entrar em fígado. Muito bem. E se a gente for comparar, então, a gliconeogênese hepática versus a renal, aqui tem algumas quantidades, lembrando que as quantidades são aproximadas, são dadas, esses cálculos são feitos em indivíduos saudáveis, em condições experimentais, então sempre pode ter uma variação, mas aqui se diz que após um jejum de 16 horas, mais ou menos, cerca de 10 micromoles de glicose são liberados na circulação. Quase 50% dessa glicose que é liberada no sangue vem da glicogenólise hepática. E a outra metade é produzida pela gliconeogênese hepática e renal. Ou seja, isso num jejum de um dia para o outro, longo, né? Lembro a vocês, se vocês não lembram, anotem isso. Glicogênio é substrato de reserva. E nosso fígado tem uma capacidade limitada de armazenamento de glicose. Significa que, se eu ficar mais de 48 horas em jejum, eu esgoto a minha reserva de glicogênio. Significa que, após 2 dias de jejum completo, a única forma de manter a glicemia é através da gliconeogênese hepática e renal, tá? O córtex renal, assim como o fígado, contém as enzimas gliconeogênicas, aquelas que eu mostrei lá atrás para vocês, que são aquelas que vão bypassar as vias... Oh, meu Deus! As enzimas que não são reversíveis, são os passos irreversíveis da glicólise, e a glicose 6-fosfatase, né? A renal contém enzima, pode sintetizar glicose 6-fosfato a partir desses precursores, lactato, glicerol, alanina e glutamina. Ambos têm glicose 6-fosfatase, por isso eles podem exportar glicose para a corrente sanguínea. Após o jejum noturno, o fígado produz 75 a 80% da glicose liberada na circulação, enquanto 20 a 25% são derivadas da gliconeogênese renal. Então, este é um dado importantíssimo. 1/4, tá? De 1/5 a 1/4 da glicose que mantém a gente durante o jejum vem do rim. E 3/4, mais ou menos, vem do fígado. Significa dizer que problemas hepáticos e problemas renais, juntos ou separados, sempre afetarão a produção de glicose e a homeostase da glicemia, tá? Então, o indivíduo com insuficiência renal, a depender do tipo, vai ter impacto na sua homeostase da glicemia. Um sujeito com um problema hepático vai ter um impacto maior ainda. E, obviamente, quando um órgão que auxilia o outro deixa de funcionar, ele acaba sobrecarregando o outro. Por isso é tão comum que, quando há uma falência renal, dependendo da progressão da doença, o indivíduo vem apresentar falência hepática com o passar dos anos, dos dias, dos anos não, dos dias. E vice-versa. Quando há falência hepática, em algum momento o indivíduo pode caminhar para a falência renal, né? Isso agora a gente tem observado mesmo na pandemia de Covid isso acontecer. Quando há uma complicação renal e o indivíduo já entra em sistema de diálise, o prognóstico é muito ruim e geralmente você tem complicações hepáticas associadas. Se o indivíduo chega ao hospital já com comprometimento hepático, as chances dele ter um agravamento e vir a óbito são muito maiores, porque na progressão da Covid é comum, como é uma doença que afeta tecido vascular,
então afeta tecidos vascularizados, né, como é o caso do rim. Se ele já vem com alguma falência hepática, a chance dele vir a óbito é muito alta, e isso tem acontecido, infelizmente, de uma forma muito constante. Tá? O néfron é a unidade funcional do rim, é heterogêneo no que diz respeito ao metabolismo de glicose. Então, a gente viu lá na frente aquela figurinha que eu mostrei para vocês, lá da Nature, aquele artigo de 2021, ou seja, é recentíssimo, mas aqui tem essa aqui, com certeza eu já carreguei para vocês. Esse artigo é bem legal, eu sugiro que vocês depois deem uma lidinha nele, porque ele não fala só sobre isso, né? Sobre a homeostasia da glicose, mas ele fala sobre rim de uma forma geral. E é um artigo de 2004 do Jornal Brasileiro de Nefrologia, ou seja, isso não é nenhuma coisa nova, tá? E aí você vai me perguntar, pô, professora, mas por que isso não está no livro de bioquímica? Sabe Deus, ficaram com preguiça de atualizar. Eu quero mostrar para vocês justamente que isso não é nada de assombroso nem de estranho, tá? A reabsorção da glicose e a gliconeogênese são atividades quase exclusivas do túbulo renal proximal, onde a glicose não pode ser metabolizada e a oxidação de ácidos graxos serve como fonte exclusiva da energia celular, que foi a pergunta do Saulo lá atrás. Em contraste, a utilização da glicose e a síntese e armazenamento de glicogênio renal, porque o rim também armazena glicogênio, como outros tecidos também fazem, e a oxidação de glicose com formação de lactato, então em regiões que está ocorrendo metabolismo anaeróbico, ocorre somente em células do túbulo distal e na medula renal. Essas diferenças são decorrentes da distribuição diversificada de enzimas nos túbulos renais, proximal, distal e na célula da medula renal. Então, como eu falei lá no início da aula, a depender do tipo de proteínas que estão dentro daquela célula, na membrana daquela célula, vai ter atividades metabólicas diferenciadas. A função renal dedicada à manutenção da homeostase da glicose depende grande parte da integridade desses fatores físicos, fluxo de sangue e bioquímicos, enzimas e transporte. Portanto, qualquer alteração no fluxo sanguíneo renal, no ritmo de filtração glomerular e na função tubular pode gerar distúrbios na homeostase da glicose no sangue, né? Daqui no caso da glicemia, que é o que a gente está falando. E aqui é só mostrando a glicólise e a gliconeogênese renal, mostrando a parte renal, da medula renal do córtex renal, quem é que faz o quê. Então, isso é só para ilustrar essas diferenças das presenças de enzimas. Pronto, e aqui a gente vai entrar, então, no detalhamento da parte dos corpos cetônicos, que eu já estou fazendo resgate, mas agora eu vou detalhar. Agora não, né? Na próxima aula. E a gente volta a partir daqui. Tá certo? Eu já botei os slides lá para vocês. Se você... Não, nem precisa. Eu já falei com vocês das aulas de biologia, de bioquímica, que estão no canal do YouTube. Sugiro que, se vocês ainda estiverem com dificuldade, que procurem essas aulas e dêem uma olhada, tá? Então, seria interessante que antes da próxima aula que eu tiver com vocês, que é uma oportunidade de vocês tirarem dúvida, como o Saulo fez, como o Pedro fez hoje, que vocês assistam antes. Porque aí, quando eu começar a falar da parte mais voltada para os rins, vocês já sabem essa outra parte que eu estou tendo que resgatar agora, que eu fiz questão, pelo longo tempo que vocês ficaram do ano passado para cá, para rever esses assuntos. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida, alguma colocação, alguma pergunta? Essa aula ela vai ser, assim que acabar aqui, ele vai baixar. Eu vou botar o vídeo lá no YouTube. E aí eu mando o link para vocês. Ela fica como não listado, vocês podem acessar a qualquer momento para assistir. E, novamente, tendo dúvidas, qualquer coisa, até a próxima aula, vocês podem me escrever pelo chat. A gente vai tentando ajudar vocês enquanto isso. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Ok. Paremos a gravação.
Espero que tenha dado tudo certo.